A maçonaria. Fala sério, poucas organizações do mundo geram tanto mistério e tanta controvérsia, não é verdade? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, usando um documento deles mesmos para tentar entender o que de fato significa o pensamento maçônico, mas visto por quem está lá dentro. Vamos nessa? Ok, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. O que, afinal de contas, é a maçonaria? E como a gente vai ver, a resposta para essa pergunta, bom, ela muda completamente, dependendo de para quem se pergunta. E é justamente por isso que a gente entra aqui no que se pode chamar de uma casa de contradições. É impressionante como poucas organizações na história conseguiram provocar visões tão, assim, radicalmente opostas. Olha só, de um lado do espectro, as acusações são pesadíssimas. O próprio documento maçônico que a gente está analisando menciona que certos autores católicos chegaram a definir a ordem como a sinagoga de Satã. É, pesado. E não para por aí. Outra visão bem crítica, que também está lá na fonte, coloca a maçonaria como uma espécie de entidade política secreta. Uma máfia que apoia perigosos projetos políticos, o que sugere que existe toda uma agenda de poder escondida. E, claro, as teorias da conspiração continuam. O texto também aponta que existem visões antissemitas que afirmam que a maçonaria seria um instrumento nas mãos de Israel, ligando a organização a mais uma daquelas grandes narrativas conspiratórias. Para fechar esse quadro de visões externas, ainda tem a acusação geopolítica de que a maçonaria seria um órgão do imperialismo anglo-saxão, ou seja, um braço de interesses de potências mundiais bem específicas. Certo. Depois de passar por todo esse turbilhão de acusações, vamos respirar fundo e virar o jogo. Como a própria maçonaria se descreve? A gente sai do campo da acusação e entra no campo da aspiração. E a definição oficial nossa, o contraste é gritante. Eles se veem como uma sociedade discreta, onde homens livres e de bons costumes, que se tratam por irmãos, se dedicam a cultuar a liberdade, a fraternidade e a igualdade. O ponto central aqui, o que sustenta essa visão, são seus pilares. Os princípios declarados são a tolerância, a filantropia e a justiça. Valores que, convenhamos, são universais e parecem estar a quilômetros de distância daquelas controvérsias todas. Mas de onde é que veio tudo isso? É aqui que a coisa fica mais interessante, porque a gente entra num debate fascinante que acontece dentro da própria ordem, a busca pelas suas origens. É uma disputa constante entre o mito e a história. Esse debate sobre as origens é gigantesco. As versões mais míticas, como diz o próprio texto, levam a ordem lá para trás, para tempos imemoriais, chegando a dizer que Adão foi o primeiro maçom. Outras lendas conectam a maçonaria a grupos super famosos, como os Cavaleiros Templários ou os Rosa Cruzes. Já do outro lado tem uma visão mais pé no chão, a escola autêntica, que defende que as raízes verdadeiras estão nas guildas, nas associações de pedreiros da Idade Média. Agora, o que é realmente curioso é descobrir que não existe um pensamento maçônico único e fechado. Pelo contrário, o documento que a gente está vendo descreve 4 grandes escolas, 4 correntes de interpretação lá dentro. E aqui está um resumo delas para a gente entender. Tem a escola autêntica, que é focada na história, a antropológica, que olha para os símbolos universais, a mística, que se concentra na jornada espiritual, e a oculta, que busca a união com o divino através do conhecimento e da força de vontade. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. Primeiro, a escola autêntica. Pense neles como os historiadores da turma. Eles se baseiam estritamente em documentos, em fatos que podem ser comprovados, e para eles a origem está lá nos pedreiros medievais. Por causa disso, muitos rituais e graus mais complexos são vistos como inovações mais recentes, ou seja, não fazem parte da maçonaria original. Em seguida vem a escola antropológica, os simbolistas. Essa corrente já tem um olhar diferente. Eles veem os símbolos maçônicos como parte de uma linguagem universal, algo que se encontra em várias civilizações antigas pelo mundo. Para essa galera, a maçonaria é herdeira de uma tradição muito, mas muito antiga, ligada aos mistérios sagrados das religiões da antiguidade. E isso nos leva às 2 escolas mais esotéricas, a mística e a oculta. As duas buscam a mesma coisa no final das contas, a união consciente com Deus. A grande diferença está no método, no caminho. O caminho místico é mais introvertido, uma jornada para dentro, que busca essa união pela contemplação, pelo amor. Já o caminho oculto é mais ativo, mais para fora. O objetivo é o mesmo, mas se chega lá através do conhecimento, do fortalecimento da vontade, do serviço ao próximo e até do sacrifício.
Ok, depois de toda essa filosofia, como é que esses ideais se traduzem na prática, no dia a dia? O documento também apresenta um tipo de código de conduta para a vida, herdado de antigos sábios, que são os 12 preceitos. E esses preceitos funcionam como uma bússola moral mesmo. Eles cobrem a virtude pessoal, como lutar contra os vícios, o dever social, como amar a família e a pátria, e a vida intelectual, como buscar a verdade e ser justo. E no fim, tudo se resume àquela regra de ouro universal: não fazer aos outros o que não se quer que façam a si. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A maçonaria seria só a continuação de uma tradição antiga, com suas raízes fincadas na história e no mito? Ou seria, na verdade, um caminho atemporal para o autoconhecimento, um caminho que se adapta e se reinventa para cada pessoa que decide trilhá-lo? A resposta, talvez, fique na jornada individual de cada um.